E passou Salomão a filha de Faraó, da cidade de Davi, a casa que ele lhe havia edificado, porque disse: minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porque aquelas habitações de onde entrou a arca do Senhor são sagradas. Então ofereceu Salomão holocaustos ao Senhor sobre o altar do Senhor, que havia ele edificado diante do pórtico, para que oferecessem cada coisa em seu dia, conforme ao mandamento de Moisés, nos sábados, nas novas luas, e nas solenidades, 3 vezes no ano, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas, e na festa das cabanas. E constituiu as repartições dos sacerdotes em seus ofícios, conforme a ordenação de Davi seu pai, e os levitas por suas ordens, para que louvassem e ministrassem diante dos sacerdotes, cada coisa em seu dia, assim os porteiros por sua ordem, e não saíram do mandamento do rei, quanto aos sacerdotes e levitas, e os tesouros, e todo o negócio, porque toda a obra de Salomão estava preparada desde o dia em que a casa do Senhor foi fundada até que se acabou, até que a casa do Senhor foi em tudo acabada. Então Salomão foi a Ezion-Geber, e a Elote, a costa do mar na terra de Edom, porque Hirão lhe havia enviado navios por mão de seus servos, e marinheiros destros no mar, os quais foram com os servos de Salomão a Ofir, e tomaram dali 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. E ouvindo a rainha de Sabá a fama de Salomão, veio a Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos carregados de aroma, e ouro em abundância, e pedras preciosas, para tentar a Salomão com perguntas difíceis. E logo que veio a Salomão, falou com ele tudo o que havia em seu coração. Porém Salomão lhe declarou todas as suas palavras. Nenhuma coisa restou que Salomão não lhe declarasse. E vendo a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que havia edificado, e as iguarias de sua mesa, e o assento de seus servos, e o estado de seus criados, e os vestidos deles, seus mestres-salas e seus vestidos, e sua subida por de onde subia a casa do Senhor, não restou mais espírito nela. E disse ao rei: verdade é o que havia ouvido em minha terra de tuas coisas e de tua sabedoria, mas eu não criei as palavras deles, até que vindo, e meus olhos viram, e eis que nem ainda a metade da grandeza de tua sabedoria me havia sido dita, porque tu excedes a fama que eu havia ouvido. Bem-aventurados teus homens, e ditosos estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem tua sabedoria. O Senhor teu Deus seja bendito, o qual se agradou em ti para te pôr sobre seu trono por rei do Senhor teu Deus, porquanto teu Deus amou a Israel para firmá-lo perpetuamente, por isso te pôs por rei sobre eles, para que faça juízo e justiça. E deu ao rei 120 talentos de ouro, e grande quantidade de aromas, e pedras preciosas. Nunca havia tais aromas como os que deu a rainha de Sabá ao rei Salomão. Também os servos de Hirão e os servos de Salomão, que haviam trazido o ouro de Ofir, trouxeram madeira de cipreste, e pedras preciosas. E fez o rei da madeira de cipreste degraus na casa do Senhor, e nas casas reais, e harpas e saltérios para os cantores. Nunca em terra de Judá se havia visto madeira semelhante. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela quis e lhe pediu, mais de o que havia trazido ao rei. Depois se voltou e foi-se à sua terra com seus servos. E o peso de ouro que vinha a Salomão a cada ano era 666 talentos de ouro, sem o que traziam os mercadores e negociantes. E também todos os reis da Arábia e os príncipes da terra traziam ouro e prata a Salomão. Fez também o rei Salomão 200 paveses de ouro de martelo, cada um dos quais tinha 600 siclos de ouro lavrado. Assim 300 escudos de ouro batido, tendo cada escudo 300 siclos de ouro. E os pôs o rei na casa do bosque do Líbano. Fez ademais o rei um grande trono de marfim, e cobriu-o de ouro puro. E havia 6 degraus ao trono, com um estrado de ouro ao mesmo, e braços de uma parte e da outra ao lugar do assento, e 2 leões que estavam junto aos braços. Havia também ali 12 leões sobre os 6 degraus de uma parte e da outra. Jamais foi feito outro semelhante em reino algum. Todos os utensílios do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. Nos dias de Salomão a prata não era valiosa, porque a frota do rei ia a Tarsis com os servos de Hirão, e cada 3 anos faziam vir os navios de Tarsis, e traziam ouro, prata, marfim, macacos, e pavões. E excedeu o rei Salomão a todos os reis da terra em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra procuravam ver o rosto de Salomão, por ouvir sua sabedoria, que Deus havia posto em seu coração. E destes, cada um trazia seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armas, aromas, cavalos e mulas, todos os anos. Teve também Salomão 4.000 estábulos para os cavalos e carros, e 12.000 cavaleiros, os quais pôs nas cidades dos carros, e com o rei em Jerusalém. E teve senhorio sobre todos os reis desde o rio até a terra dos filisteus, e até o termo do Egito. E pôs o rei prata em Jerusalém como pedras, e cedros como sicômoros que nascem pelas campinas em abundância. Traziam também cavalos para Salomão, do Egito e de todas as províncias. Os demais feitos de Salomão, primeiros e últimos, não está tudo escrito nos livros de Natã profeta, e na profecia de Aías Silonita, e nas profecias do videntido contra Jeroboão filho de Nebate? E reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel 40 anos. E descansou Salomão com seus pais, e sepultaram-no na cidade de Davi seu pai, e reinou em seu lugar Roboão seu filho. E Roboão foi a Siquém por quem Siquém se havia juntado todo Israel para fazê-lo rei. E quando ouviu Jeroboão filho de Nebate, o qual estava no Egito, de onde havia fugido por causa do rei Salomão, voltou do Egito. E enviaram e chamaram-lhe. Veio, pois, Jeroboão, e todo Israel, e falaram a Roboão, dizendo: teu pai agravou nosso jugo, alivia tu,
tu, pois, agora algo da dura servidão, e do grave jugo com que teu pai nos pressionou, e te serviremos. E ele lhes disse, voltai a mim daqui a 3 dias. E o povo se foi. Então o rei Roboão tomou conselho com os anciãos, que haviam estado diante de Salomão seu pai quando vivia, e disse-lhes, como aconselhais vós que responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo, se te conduzires humanamente com este povo, e os agradares, e lhes falares boas palavras, eles te servirão perpetuamente. Mas ele, deixando o conselho que lhe deram os anciãos, tomou conselho com os rapazes que se haviam criado com ele, e que diante dele assistiam, e disse-lhes, que aconselhais vós que respondamos a este povo, que me falou, dizendo, alivia algo do jugo que teu pai pôs sobre nós? Então os rapazes que se haviam criado com ele, lhe falaram, dizendo, assim dirás ao povo que te falou dizendo, teu pai agravou o nosso jugo, mas tu livra-nos da carga. Assim lhes dirás, o meu dedo mínimo é mais espesso que os lombos de meu pai. Assim que, meu pai vos impôs carga de grave jugo, e eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu com escorpiões. Veio, pois, Jeroboão com todo o povo a Roboão ao 3º dia, segundo o rei lhes havia mandado dizendo, voltai a mim daqui a 3 dias. E respondeu-lhes o rei asperamente, pois deixou o rei Roboão o conselho dos anciãos, e falou-lhes conforme ao conselho dos rapazes, dizendo, meu pai agravou o vosso jugo, e eu acrescentarei a vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, e eu com escorpiões. E não escutou o rei ao povo, porque a causa era de Deus, para cumprir o Senhor sua palavra que havia falado, por aí esse Silonita, a Jeroboão filho de Nebate. E vendo todo Israel que o rei não lhes havia ouvido, respondeu o povo ao rei, dizendo, que parte temos nós com Davi, nem herança no filho de Jessé? Israel, cada um às suas moradas. Davi, olha agora por tua casa. Assim se foi todo Israel às suas casas. Mas reinou Roboão sobre os filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá. Enviou logo o rei Roboão a Adorão, que tinha cargo dos tributos, mas lhe apedrejaram os filhos de Israel, e morreu. Então se esforçou o rei Roboão, e subindo em um carro fugiu a Jerusalém. Assim se separou Israel da casa de Davi até hoje. Porém vós não estáis na carne, mas sim, no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Porém, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse não lhe pertence. E se Cristo está em vós, apesar do corpo estar morto por causa do pecado, o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo Jesus também dará vida aos vossos corpos mortais por meio do seu Espírito, que habita em vós. Por isso, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Pois todos quantos são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois não recebestes o espírito de escravidão, para voltardes ao medo, mas recebestes o espírito de adoção como filhos, pelo qual clamamos, Abba Pai. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, se somos filhos, logo somos também herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo. Se sofremos com Ele, é para que também com Ele sejamos glorificados. Pois considero que as aflições deste tempo presente nem se comparam com a glória que nos será revelada, pois a criação espera ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à futilidade, não por vontade própria, mas sim por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criação seja liberta da escravidão da degradação para a liberdade da glória dos filhos de Deus, pois sabemos que toda a criação geme e sofre dores como as de parto até agora. E não somente isso, mas também nós, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos em nós mesmos, esperando a adoção, isto é, a redenção do nosso corpo, pois fomos salvos na esperança. Ora, a esperança que se vê não é esperança, afinal, por que alguém ainda espera o que já vê? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Aquele que prejudica o pai ou afugenta a mãe é filho causador de vergonha e de desgraça.